Olá, boa noite a você que está conectado no nosso canal do YouTube, o canal do Museu da História da Inquisição, primeiro museu do tipo no Brasil. Nós estamos muito felizes porque hoje comemoramos 8 anos, é o 8º aniversário do primeiro museu da História da Inquisição do Brasil e nós temos algo especial preparado para você que se interessa por essa história, para você que teve conhecimento dessa história, da contribuição dos judeus na colonização do nosso país. E, para isso, estou aqui com o presidente fundador do museu, Marcelo Miranda Guimarães, que também é meu pai, é um grande prazer tê-lo aqui conosco, que irá nos conduzir ao longo deste programa, onde nós teremos algumas perguntas a respeito do museu. Então, boa noite ao senhor Marcelo, fundador do museu. Boa noite, Matheus. Boa noite a você que nos acompanha nessa live. Estamos muito felizes porque em plena pandemia podemos comemorar, celebrar o 8º aniversário da fundação do museu. E eu gostaria, nesse exato momento, de apresentar a vocês alguns slides, bem rapidamente, sobre algumas datas comemorativas do nosso museu a partir da sua fundação. Aí temos a inauguração do museu, com o Rabino José Schulam, doutora Neuza Fernandes, o deputado João Leite. Em 2012. Foi exatamente no dia 19 de agosto de 2012. Aí tivemos uma visita muito especial, que foram os comandantes coronéis do Exército de Israel, que estiveram aqui naquele trabalho de resgate em Brumadinho. Eles aproveitaram, vieram conhecer o museu da História da Inquisição, que é um museu que retrata muito a parte judaica sefaradita, que é a história dos cristãos novos. Aí temos alguns momentos importantes. Aí temos o ministro de Israel, que esteve nos visitando também. Temos aí o embaixador de Israel, o Dr. Yosef Shelley, juntamente com o nosso querido juiz do Tribunal de Justiça. Aí com o ministro da Cultura, em Brasília. Aí também com uma funcionária, a cônsul de Israel, de Brasília, nos visitando. Aqui o museu nos agraciou com a medalha da Inconfidência, ano passado. Aí a exposição do Museu Itinerante no Hotel Ouro Minas. Nós temos um museu itinerante que atendemos pedidos, fazendo apresentações em várias cidades. Aí foi em Belo Horizonte, também fizemos em Ouro Preto. Bom, então esse é o nosso auditório, com a nossa biblioteca. Aí são as salas que o museu faz a explanação sobre a história da Inquisição. Nós temos aí também uma vitrine de objetos antigos, medievais, da época da Inquisição. E a sala é constituída da sala de Portugal, Espanha, depois tem a sala do Descobrimento, depois vem a sala de Minas Gerais, especial. Aqui temos aqui a entrada na sala do memorial, onde nós estamos no presente momento. Aí a sala da tortura, com réplicas de equipamentos da tortura, como o polé, o potro, a guilhotina. Aqui outra perspectiva. Esse é uma breve relato do nosso museu. Lembrando a você que nos assiste que o Museu da História da Inquisição está localizado na cidade de Belo Horizonte e você pode saber bem mais sobre o museu acessando o nosso site oficial, museudainquisição.org.br. Logicamente, Inquisição sem tio e sem ser cedilha. museudainquisição.org.br. Bom, eu começo então fazendo uma pergunta que também é a pergunta de algumas pessoas que já conhecem o museu. Existe uma associação criada também pelo Marcelo Guimarães, que é a Abradim, Associação Brasileira dos Descendentes Judeus da Inquisição. Essa associação muitas vezes confunde-se com o próprio museu. Então eu queria perguntar para o nosso fundador qual que é a relação entre a Associação Brasileira dos Descendentes da Inquisição e o Museu da Inquisição. Bom,
A grande verdade é que a Abradim significa Associação Brasileira dos Descendentes Judeus da Inquisição, e nós fundamos a Abradim exatamente no dia 9 de Ave, né? No dia bem conhecido, histórico Israel. Fundamos a Abradim, e com a expectativa de desenvolver um centro memorial da cultura sefaradita, dando ênfase aos cristãos novos. No ano 2000. No ano 2000, foi em agosto do ano 2000. E por que nós criamos a Abradim? Bom, eu já vinha desde a infância sabendo da minha descendência judaica, de cristãos novos, não é? E quando foi no ano 2000, eu deixei a minha profissão, né? A profissão de engenheiro, e passei a trabalhar só por, vamos dizer assim, um privilegiado, um hobby privilegiado, que trabalhar com história, com outras atividades. E aí eu tive a ideia de fazer a Abradim, juntamente com a minha diretoria, porque nós pensamos, assim como eu, descendente de cristão novo, deve haver centenas e milhares também de cristãos novos, porque os sobrenomes dos cristãos novos são muito comuns. É o Rodrigues, o Miranda, o Costa, o Franco, o Nunes, o Cardoso, o Pinto, o Pereira. Então, eu falei, olha, vamos abrir uma associação e vamos ver o que aparece. E começamos, então, a receber associados, é uma associação, e aí fomos até o ano 2012, realizamos seminário em Portugal, desenvolvemos, constituímos uma biblioteca, e quando foi em 2012, a Abradim já havia adquirido da minha própria coleção pessoal muitos livros, objetos. Foi então quando eu fiz uma doação e criei um museu, juntamente com a nossa diretoria, juntamente com você. De uma memória judaica, deu a elas então a possibilidade de pesquisar, né? De pesquisar. Nós adquirimos livros. Eu me lembro que o meu pai adquiriu livros fora, em Portugal, Espanha, no Brasil, o contato com a historiadora Neuza Fernandes, e até a doutora Anita Noviço, posteriormente. Sim, a doutora Anita sempre deu apoio. Tanto a Abradim quanto como a fundação do museu. Não é? Então, vamos avançando aqui nas nossas perguntas. Quanto tempo durou a Inquisição e quantos foram processados e mortos provenientes do Brasil por crimes de judaísmo? E eu vou acrescentar uma outra pergunta aqui. Onde no Brasil se concentrou o maior número de judeus descendentes desses judeus portugueses cristãos? Então vamos lá. Portugal foi um pouco diferente da Espanha. A Espanha, em 31 de março de 1492, ela expulsou os judeus. E aqueles que quiseram permanecer na Espanha foram então sujeitos a um inquérito, a uma inquisição, né, para investigar, daí a palavra inquirir, inquisição, investigar se realmente a pessoa que ficou converteu-se plenamente ou fielmente ao catolicismo. Então essa foi... Isabela deram a opção da comunidade judaica da Espanha, que florescia na época. Era o grande centro cultural judaico do mundo. Do mundo, não é? Eles então obrigaram ou saía da Espanha ou era convertido forçadamente ao catolicismo. Porque muitas pessoas não entendem. A Inquisição perseguia judeu? Sim e não. Na verdade, a Inquisição foi instaurada então pelos monarcas em parceria com a Igreja Católica para investigar aqueles que haviam se convertido ao catolicismo, mas que ainda praticavam o judaísmo de forma oculta. Bom, a gente não tem tempo para dar detalhe, mas a Inquisição, na verdade, ela começa lá no século XII, é chamada Inquisição medieval. Ela já vinha com perseguição à heresia. E dentro dos hereges, o judeu era, vamos dizer assim, o ponto crucial da perseguição, não é? Porque o judeu já vinha com aquela alcunha de assassinos de Cristo, desde a época lá do Constantino, quando foi o Império Romano ainda, e o judeu acusado da morte de Cristo, já vinha aquela perseguição. Depois vieram várias encíclicas da Igreja Católica. Sempre houve. No século XII aumentou muito, século XIII, século XIV, quando foi no século XV para o XVI, quando o Papa Sixto IV soltou uma bula aos reis da Espanha para implantar a Inquisição, propriamente dito, em 1478, na Espanha. E ela veio a expulsar os judeus, vamos falar assim, efetivamente, em 1492. Então, pela história, a maioria dos judeus foram embora.
Foram para Marrocos, foram para a Bulgária, para a Turquia, foram para a Grécia, não é? E nós temos aqui no Brasil várias famílias de judeus famosos que vieram da Grécia, não é? E são conhecidos. E nessa leva de fuga, consta a história que, sempre eu falo, aqueles que têm menos dinheiro andam menos. Não é? E os mais pobres, menos assim, não querendo arriscar por longas viagens, cruzaram a fronteira em Miranda do Ouro, Castelo de Vite, que é ali Marvão, e foram os 2 pontos de entrada da fronteira de Portugal com a Espanha. Aproximadamente 100 mil, né? Os números que mostram nos livros, cerca de 100 mil. Esse número varia de 100 a 120 mil. Foram para Portugal. Foram para Portugal. Chegando em Portugal, Dom Manuel recebeu aqueles judeus, pagando, claro, o pedágio para entrar, não é? E recebeu, assim, como qualquer outro imigrante. Mas quando foi em 1493, com o casamento dele com a filha dos reis católicos, uma das condições do casamento foi que ele implantasse também a junção de reinos, viesse também a Inquisição Espanhola. E aí Dom Manuel, em 1497, fez aquela famosa frase, ficaram a ver navios. Ele obrigou praticamente um dia de uma conversão coletiva. Essa conversão se deu em 1497, onde ele prometeu que estaria navios ali no Rio Tejo, para que os levasse à Terra Prometida, à Terra Santa, e, na verdade, foram padres que converteram em massa, não é? Em 1497. Então, é importante falar isso, porque Dom Manuel não deu essa opção como a Espanha deu. E Dom Manuel marcou 10 meses que ele tinha para ficar ou sair, em 10 meses. Então ele apertou o prazo. E com isso os judeus foram, na verdade, Portugal erradicou a palavra judeu. E todo judeu que se convertia, que era o herege mais importante, passava a ser chamado cristão novo. E a Inquisição tinha um grande interesse no judeu, além dos bruxos, feiticeiros, magos, outro tipo de heresia. Por quê? Porque a Inquisição visava também um aspecto não só da conversão ao catolicismo, de arrependimento, mas envolvia a parte financeira. E a gente sabe que os judeus em Portugal tinham judeus de bens. Eles, por exemplo, havia vários professores da Universidade de Coimbra, não é? E aí eles eram os financiadores, como Gaspar Lemos, o próprio Fernando de Noronha, que eram investidores, não é? Dos caminhos das Índias, das naus. Então foi um alto negócio a Inquisição também do lado financeiro e econômico, porque confiscava os bens àquele que não era, vamos falar assim, segundo os parâmetros da Igreja Romana, se não fosse um fiel temente ali, cumpridor dos dogmas católicos. Sim. Agora eu vou terminar a pergunta, porque como eles chegaram ao Brasil, né? Então, na verdade, não havia praticamente judaísmo em Portugal. Eles foram obrigados à denominação de cristãos novos e eles queriam escapar. É claro, o judeu queria escapar. E com o descobrimento do Brasil, eu sempre tenho um jargão que eu falo, que foi como a abertura de um mar vermelho, né, que deu a possibilidade. E um judeu chamado Ferdinando della Rogna, de origem italiana, convertido ao catolicismo, era amigo de Dom Manuel. E ele arrendou o Brasil em 1503. Não é? E aí, praticamente, os cristãos novos começam a desembarcar no Brasil com Fernando de Noronha, no Nordeste brasileiro, onde Fernando Noronha trouxe a cana-de-açúcar sob a condição contratual de pagar 20% do lucro do açúcar à corte portuguesa, além de exportar o produto para a Europa. Então, com isso, a partir de 1500, nós já temos uma leva, uma grande ação migratória desses judeus cristãos novos para o Brasil. E outra, esses cristãos novos, que a partir do final do século XV já estavam saindo também de Espanha e Portugal, eles se organizaram de forma muito boa na Holanda, na Itália. Então eles também financiavam essas expedições marítimas, já visando a saída do judeu de Portugal. Então houve sim, a gente ouve falar da Companhia das Índias, né? Depois, quando esses judeus portugueses chegam em Amsterdã, eles criam uma comunidade muito bem estabelecida, que retorna ao judaísmo e financia grandes pesquisas e expedições também. Aí o judeu começa a chegar no Brasil em 1500, mas também sabemos que logo depois a Inquisição também chega no Brasil. Não tão logo depois, em 1591, não é?
a imigração dos cristãos novos já se fazia muito presente em todos os estados brasileiros, da costa brasileira, do Nordeste, passando por Bahia, principalmente Bahia. Minas Gerais ainda não tanto, só começa a aumentar o número de imigrantes a partir do ciclo do ouro, mas eles tinham, né, em São Vicente, que é São Paulo, né? Por isso que nós temos uma conexão muito grande com a história dos cristãos novos em São Paulo, e Minas Gerais e Bahia. Nordeste, pela presença dos judeus holandeses. A Inquisição, o inquisidor chega em 1591, né, o Heitor Furtado de Mendonça, deixando claro que no Brasil nunca houve o tribunal. Havia visitações do Santo Ofício. A primeira se deu em 1591, e nessa leva da viagem desse inquisidor, e já levou vários processados consigo. Então, respondendo à sua pergunta, a Inquisição chegou através dos familiares, através das paróquias, do bispado, era o bispado da Bahia e o bispado de Mariana. Mariana foi muito importante, porque era o bispado de Minas Gerais, era ser concentrado em Mariana. Um local de pesquisa do Museu da Inquisição também. Tem pesquisado em Mariana o vestígio desses judeus. Hoje nós sabemos, o livro da doutora Neuza se versa praticamente Ouro Preto, Mariana, né? A região do ciclo do ouro, né? Não excluindo Diamantina, o Cerro, né? Que também teve a presença judaica. Bom, e aí quantos morreram? Bom, durante essa fase que durou a Inquisição, até 1821... Então, 200 anos, ano que vem, do término da Inquisição no Brasil. Faremos uma grande celebração em comemoração ao bicentenário do término da Inquisição, exatamente 31 de março. Né? Você não vai esquecer que é um dia depois do seu aniversário. Pois é. Então, nós vamos celebrar os 200 anos do término da Inquisição. Mas, quantos morreram de fato? Nós sabemos, pelas historiadoras, que existem cerca de 40 mil processos na Torre do Tombo. Os processos nós, brasileiros, estão lá, né? Aqueles que foram julgados, condenados por crime de heresia, sendo que, segundo a doutora Anita Nowinski, cerca de 80% a 85% das vítimas eram condenadas pelo crime de judaísmo. Né? Então, aí mostra o poder econômico, o poder também de confisco dos bens. Né? Havia, porque sempre eu falo, um sujeito lá, um mago, um curandeiro, um índio curandeiro, ou mesmo um afrodescendente, não é, que fazia algum trabalho aí, não tinha tanta força. O interesse da Inquisição era o confisco dos bens. Dos bens, Então, pode-se dizer, baseado na doutora Anita, ela analisou 1.036 processos de condenação de brasileiros, né, sendo aí uma boa parte de Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Rio. Agora, a doutora Neuza especializou mais em Minas Gerais. Uhum. A doutora Neuza, por si só, ela tem analisado 722 processos. Se você somar com 1.036, vamos chegar perto de 2.000, outros historiadores também andando, pesquisando na Torre do Tombo, nós podemos dizer algo perto de 2 a 3 mil condenados durante o período da Inquisição. Mas esse número é um número desconhecido. Por quê? Porque os historiadores brasileiros ainda não varreram 40 mil processos em Lisboa, não é? Então, na verdade, esse número pode ser bem maior. E também havia aqueles casos que não chegava à abertura de um processo, o processo iniciava e terminava aqui mesmo. O pároco, o bispo, ele tinha autonomia. Nós temos vários casos no Rio de Janeiro, que nós sabemos que chegou, consta em livros, mas que não chegou a ser extraditado, degradado para o Tribunal do Santo Ofício em Lisboa, onde se cumpria a pena, e lá havia também a execução. Então, esses cerca de 2.000 foram os números que nós temos, baseado mais na doutora Neuza e na doutora Anita Nowinski. Mas é importante que as pessoas, porque às vezes as pessoas têm em mente tragédias como o próprio Holocausto, onde aproximadamente 6 milhões de judeus pereceram, mas a Inquisição também tem o seu lugar nessas grandes tragédias orquestradas contra o povo judeu, porque houve uma intenção de perseguir por causa da religião. Né? Então, a religião judaica foi perseguida e foi feito um esforço muito grande para poder apagar a memória de qualquer tradição, de qualquer religião. A perseguição era muito grande. Uma simples denúncia de alguém que
tomava banho na sexta-feira, ou alguém que era visto não comendo determinado tipo de alimentos, já levava a pessoa a um tribunal para ser julgada e inquirida. Então, o medo, o trauma que foi imputado gerações... Acho que anular uma identidade de um povo... extinguir a identidade do judeu. Foi a maior pena que nós recebemos. Quer dizer, evidentemente, 2.000, 3.000 mortos que foram executados na fogueira, isso é uma coisa. Que foram praticamente extintas. Você pega países como... Você que está me assistindo... Países como hoje, Espanha, Portugal, né? O número de judeus é mínimo. Né? Claro que há milhares de descendentes daqueles judeus que foram forçados a se converter ali. Mas a concentração judaica hoje, a identidade, ela foi praticamente perdida. Né? Houve uma obra muito planejada para se extinguir essa identidade judaica desses países. Você pega uma Espanha e Portugal, que mais de 20% da população era de judeus, praticantes antes da Inquisição, e você tem um extermínio praticamente completo. Doutora Anita Novinsky, num de seus livros, que eu agora não me lembro de cabeça qual, ela cita uma coisa importante. Ela fala assim, se a presença judaica, isso é documentado, era de 20% da população portuguesa, no Brasil foi muito maior, porque era um local de fuga, era um local de escape. Doutora Anita acha que esse número são milhões no nosso país que têm a descendência dos cristãos novos, né? Bom, e aí vamos seguir na pergunta, por que esses cristãos novos que vinham de Portugal para cá se concentravam no Nordeste e em Minas Gerais? Bom, no Nordeste foi com Fernando de Noronha as plantações das usinas de açúcar, como Camaragibe, Muriçaca, não é? E tem até hoje esses engenhos de açúcar em Recife. E depois foi a presença holandesa, que teve o período de Maurício Nassau, exatamente 1624 até 1654, quando a presença holandesa se fixou aqui, não é? E fundaram o Recife, a cidade de Maurícia, e aí a presença foi marcante, fizeram as 2 primeiras sinagogas das Américas, não é Estados Unidos. Pelo contrário, judeus que saíram daqui, aí não eram cristãos novos, eram judeus holandeses com origem portuguesa. Seria bem lembrado citar o rabino Abuab da Fonseca, Isaac Abuab da Fonseca, que foi o primeiro rabino das Américas, fundando aqui em Recife a sinagoga Sur Israel e a Magra Vahan. São 2 sinagogas que hoje tem lá a sinagoga Sur Israel, é um museu também, né, um museu judaico. Bom, então a presença do Nordeste marcou. Os judeus saindo do Nordeste tomaram 3 destinos. Uma parte, sempre eu falo, os mais pobres ficaram em Caicó, Seridó. Hoje são cidades que têm uma presença judaica muito grande. Muito forte. Né? E quando a gente recebe pedido de pesquisa, fala Caicó, Seridó, eu falo, opa, é um local que nós sabemos que há uma presença judaica desses descendentes muito grande. Uma outra parte volta com o rabino Abuab da Fonseca, que estão enterrados lá no Ministério Beit Haim de Amsterdã. Cemitério Beit Haim, estivemos lá, né? Estivemos lá, fotografamos a sepultura do rabino Abuab, está lá em Amsterdã. E uma pequenina parte foi para o Caribe, passando ali por Curaçao, o Caribe, chegaram até Manhattan, e lá ajudaram a colônia holandesa a fundar Nova Amsterdã, que hoje é Nova York. E nós visitamos lá em fevereiro, tivemos o privilégio de visitar o cemitério no Chinatown, que tem lá judeus cujo nome estão aqui no nosso museu, que saíram aqui do período de Recife. E Minas Gerais foi por causa do Ciclo do Ouro. Minas Gerais, Ciclo do Ouro. E muitos do Ciclo do Ouro também vieram de São Paulo. Então, cristãos novos chegavam em São Vicente, São Paulo, né, na Baixada Santista, e depois com os bandeirantes, como Fernão Dias, Borba Gato, que era cristão novo, Borba Gato, o Raposo Tavares também era cristão novo, vieram os paulistas e desbravaram Minas, além do trajeto que era chamado Caminho do Comércio, que fazia Mariana Ouro Preto ao porto do Rio de Janeiro para exportação do ouro. Então, esses são a concentração maior. Mas tem cristão novo no Mato Grosso, Goiás, Paraná, tem também, claro. E é interessante também porque nós visitamos essa sinagoga em Nova York, e ela é uma sinagoga fundada por esses judeus que saíram do Recife e foram então para os Estados Unidos. E o Nussar, o culto, a liturgia, até hoje é feita em português e nós hebraico. Vimos isso lá, nós vimos isso lá, em português, até né? o nome dos objetos que eles chamam na sinagoga, você tem o banco, né? Banco chama banco, a arca, eles chamam de arca, então tem esse vestígio muito forte, até mesmo nos Estados Unidos. Bom, tudo bem. Nós sabemos dessa presença judaica no Brasil, isso hoje pode ser comprovado historicamente.
Nós sabemos que esses descendentes estão aqui, né, identificáveis por, às vezes, sobrenome. O sobrenome não é algo tão assim marcante. O sobrenome, infelizmente, costumes, não é né, relatos entre a família. A pergunta é possível uma pessoa que desconfia ter uma descendência, ascendência judaica, restaurar essas raízes? E, em relação às escrituras judaicas, tem algum fundamento, tem algum respaldo, essa restauração desses descendentes de volta para o seio da nação judaica? Sim, vamos começar respondendo que sim. Desde quando a Bradim foi fundada, há 20 anos atrás, nós temos recebido relatos de famílias, não é? Mas a Bradim, e já como fundadora do museu, vamos dizer assim, se decolou na parte de pesquisas genealógicas. Por quê? Porque em 2015 Portugal publicou a lei que está em vigor até hoje, a Lei 30A, que dá o direito ao judeu sefaradita, em especial ao cristão novo, que saiu de Portugal por motivos religiosos, de retornarem a Portugal, obtendo a cidadania. Então, o nosso museu, de repente, nosso acervo passou a ser procurado mais rapidamente e mais efetivamente. E eu me lembro, Mateus, que chegou um visitante aqui, era médico, e ele era Pinto Coelho. Eu falei, Pinto Coelho é um nome que você tem que pesquisar. Não é que foi o primeiro que pegou a cidadania aqui conosco, ele descobriu todos os seus dados nos nossos computadores. Estava a família dele lá inteira. Quer dizer, um tanto sorte também de ter aqueles estudos já prontos. Mas hoje é possível, sim, através de genealogia. E por falar em genealogia, eu quero deixar aqui a todos vocês que a Bradim, o museu, já conseguiu ajudar a aprovar mais de 300 associados na obtenção da cidadania portuguesa. O pessoal, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque é uma legalidade. Portugal reconhece a judaicidade. Então, como é que é feito isso? Bom, eu acho que é motivo de uma pergunta mais em detalhe. Mas... Eu vou fazer essa pergunta agora, mas eu só quero adiantar para você. Então, o que meu pai está falando é uma coisa que as pessoas têm nos procurado e até mudou um pouco o foco das atividades do museu e da Bradim. Portugal decretou essa lei, Espanha também, como uma lei de ressarcimento, ou seja, vai ressarcir os danos daqueles judeus que foram obrigados a sair de Portugal e Espanha por causa de perseguição religiosa. A pessoa provando que é descendente direto de algum judeu que saiu de Portugal, ou Espanha, mas mais Portugal no nosso caso, ela prova que ela tem esse vínculo, ela consegue a cidadania portuguesa. Então, meu pai está dizendo que o museu, através das pesquisas genealógicas que fazemos aqui, já conseguimos que 300 pessoas comprovassem essa origem do cristão novo e conseguissem a cidadania portuguesa. Mas tem que deixar claro o seguinte, hoje essa prova genealógica tem que encontrar um cristão novo. E uma das maneiras mais evidentes de comprovar é que você descende de um cristão novo que foi julgado pelo processo da Inquisição, porque tem um processo dele lá. Não é? A documentação não é fácil. Mas também, se não foi condenado, mas que tem algum documento que ele era cristão novo, alguma menção numa fonte secundária de confiança, de respaldo, você também consegue a cidadania. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que ainda faltam genealogistas no Brasil. Muitas vezes as pessoas chegam com bisavô e trisavô. É muito pouco. Eu tenho que subir 7, 8, 9, 10, 12 gerações para chegar no cristão novo. E aí vai depender de pesquisa genealógica. É possível fazer. Já fizemos mais de 300. E agora eu tenho uma notícia boa. E a Bradim agora tem parceiros genealogistas, e agora em Belo Horizonte conseguimos estabelecer uma parceria com o escritório de advocacia, que não só vai preparar a genealogia, mas vai preparar para a comunidade israelita de Lisboa, que eu primeiro tem que obter o certificado de judeu sefaradita, não é? E o escritório, o genealogista, prepara essa documentação, nós com a nossa assessoria também, mandamos para a comunidade que é chamada CIL, em Lisboa, e lá eles analisam e dão um certificado. Com esse certificado que você descende de judeus sefaraditas e colocando a genealogia e o nome de quem você descende, dá-se entrada na conservatória, seria dos cartórios portugueses, não é? Que vão cuidar de receber, de
tornar aquele requerente cidadão português, desde que siga certo protocolo de requisitos, não é? Etc. Mas são simples, né? Então, a grande notícia é essa. A Bradinha, agora com o museu, está se equipando para acelerar essa quantidade de procura de pessoas que têm nos procurado interessadas na cidadania. E respaldo bíblico. Olha, evidentemente a nossa live não é um estudo bíblico sobre isso, mas eu posso te garantir, Mateus, e você sabe disso tão bem quanto eu, que há respaldo bíblico. Começa com Deuteronômio 29:15, que a Torá fala que quando Deus celebrou aquele pacto no Sinai, ele cravou ali uma aliança com aqueles que estavam presentes e aqueles que seriam seus descendentes. E os rabinos chamam isso de memória espiritual do Sinai. E a gente tem muita experiência com isso, porque muitos que nos procuram. Claro, a cidadania portuguesa é muito interessante, porque abre porta para 170 países, mas muitos nos procuram falando, eu não estou interessado no passaporte, eu estou interessado em saber a minha identidade. É a minha história. Né? É a minha história. Então eu lembro desse respaldo bíblico. Mas há o profeta Jeremias 31, Isaías 49, profeta Obadias 20, fala desse retorno, também Ezequiel, isso, aqui no nosso museu nós citamos o Ezequiel 36 e 37, que fala que o próprio Deus, que espalhou o povo judeu pelo redor do mundo, ele ajuntaria, no determinada época dos dias finais, como a palavra chama, que restauraria os filhos e traria esses filhos de volta à casa de Israel. Então, o projeto nosso não para, da Bradim, não para em Portugal. Né? Nós queremos mais ainda, nós estamos trabalhando agora para que esses que já são cidadãos portugueses como nós, pela lei judaica, né, pela lei 30A, possa Israel reconhecer também esse contingente de pessoas e nos dar os mesmos direitos que Portugal tem nos dado. Israel já está, inclusive, nós temos contato com autoridades em Israel, políticos, né? Nós fomos entrevistados pelo Ministério da Diáspora lá em Jerusalém, e contamos o nosso trabalho, contamos sobre o museu. Israel conhece a história, está interessado em ajudar. O nosso museu. Agora, não é algo fácil, porque você tem a questão rabínica, você tem outras questões, mas já é um primeiro passo muito importante. Então, deixa eu falar para você que ficou interessado em saber mais sobre os seus ancestrais, tem interesse em descobrir mais através de pesquisa genealógica, é só você escrever para contato@museudainquisição.org.br, Inquisição sem cedilha e sem tio, e aí você pode pedir informações sobre a pesquisa genealógica com fins de obtenção da cidadania israelense, tá? Então o museu, junto com a desculpa. Não, português. Eu tô avançando os carros aí. Ainda não. Mas já é algo. E deixar claro também, né, pai, que as pessoas que estão nos assistindo, que a cidadania portuguesa, aqueles que conseguem provar que são descendentes direto de algum cristão novo, condenado pela Inquisição, não é um certificado de judaicidade, não é que a pessoa vira judeu, mas comprova-se a origem judaica daquela família, daquele indivíduo. Que nós estamos pegando, porque temos um certificado que somos judeus separadistas. E aí, Israel, estamos agora, o governo de Israel, as autoridades de Israel, reconhecendo a própria comunidade judaica de Lisboeta, né? E nos deu o certificado. Bom, então, caminhando aqui, quais são os projetos de destaque que o museu realizou nesses 8 anos? Bom, nós realizamos aí, primeiro, só da gente existir já é um grande feito, né? Porque é uma história que não interessa muito. O Museu da Inquisição, tem amigos meus que falam assim, peraí, mas eu vou ver morte, vou ver tortura lá, eu não quero ver essas coisas, não. Na verdade, o nosso projeto maior, social, e diria assim, é o combate à intolerância, né? Então, o museu, esse é o grande projeto, combater a intolerância. Nós temos dado palestras em escolas, faculdades, universidades. Eu já falei em 4 universidades no Brasil, não é? No Nordeste, no Sul, e falando de uma história não contada, não é? Então, o pano de fundo do museu não é só mostrar livros de história e acervo. É claro que não podemos fazer uma justiça social, porque não tem jeito de restituir uma vida que foi queimada viva na Inquisição, nas fogueiras. Mas nós temos que, eu vou usar até uma frase de um escritor que eu gosto muito dele, ele fala o seguinte, a história é a lupa com a qual se pode ver o futuro e corrigir o futuro.
não é verdade? Então, a história é uma lupa que eu vejo o futuro, mas com correção. Não é? Então, o museu trabalha em cima dessa lupa de gerar uma sociedade mais tolerante que respeita os direitos humanos. Um projeto que destacou no nosso meio foi a Lei 30A, né, que o museu passou a ser muito requisitado pela cidadania portuguesa. Um outro projeto que nós fizemos foi o Museu Itinerante, que nós passamos ali uma foto dele, sensacional. Então, você que nos assiste, acabando a pandemia, né, podemos ir até a sua cidade, dar palestras e apresentarmos o nosso museu itinerante. E o projeto final que nós temos, você já adiantou aí, é que nós estamos em contato com autoridades israelenses no sentido de pleitear direitos desses judeus sefaraditas, cristãos novos, para um final maior para aqueles que desejarem, que é chamado Aliá, que é o retorno à casa de Israel, conforme as Escrituras nos indicam e nos mostram. Lembrando, gente, que você no site do museu, que é o museudainquisição.org.br, você tem fotos do museu e você tem ali registros de visitas ilustres que nós tivemos. Então, como nós mostramos aqui no início, nós já tivemos o embaixador de Israel visitando o museu, juntamente com seu secretário, comitivas de militares israelenses já visitaram o museu, rabinos de Israel, dos Estados Unidos já visitaram o museu. Então, o museu, hoje, já é uma referência mundial no estudo dos Anussim, né, dos judeus descendentes desses cristãos novos. Então, realmente, igual meu pai falou, terminando a pandemia, né, assim que possível nós vamos reabrir o museu e convidamos você a vir a Belo Horizonte e ver esse acervo maravilhoso, ver parte dessa história que está sendo resgatada por esse trabalho. Vale a pena ver, vale a pena sair da sua cidade, vir até Belo Horizonte, agenda conosco uma visita, será um prazer recebê-lo. Mas eu tenho uma notícia boa. No site do museu tem a visita virtual. Ah, sim. Então você pode clicar lá, visita virtual, é uma câmera que você vai com o mouse entrando em cada sala e dando um zoom em objetos, e lá tem as... Muito bacana, espero que você nos visite. E como que a pessoa pode, então, para a pessoa fazer o pedido da genealogia, eu dei o site. Mas a pessoa também pode se associar à Abradim, que é essa associação que você criou no ano 2000. Quais são as vantagens do associado da Abradim? Bom, primeiramente, a Abradim Genealogia só trabalha com associados. Por quê? A gente quer ter segurança. Quem é o nosso associado? Eu sou uma associação respeitada em Portugal. Nós somos reconhecidos por algumas ONGs portuguesas, a Abradim, né? Prefeitos nos reconhecem, universidade de Porto nos reconhece. Já estiveram aqui, a Universidade de Porto, não é? Através da doutora Elvira Meia. Então, antes de encomendar a pesquisa, tem que se associar. Tem que ser associado. Para você associar, você vai entrar www.anussim. Está ali na tela. anussim.org.br. Lá você tem a palavra cadastro, não é? Aí você vai me perguntar, mas paga? Sim, cobramos uma taxa de R$80 por ano para você, é a sua anuidade. Então você é sócio da Abradim. E a Abradim vai ter direito, você vai usar o nosso banco de dados gratuitamente, fazer suas próprias pesquisas, nós vamos assessorá-lo se caso você queira desenvolver a genealogia. Se a gente faz uma pré-análise, você vai mandar para nós, e se a gente não consegue completar a sua genealogia, nós vamos te indicar, não é, parceiros genealogistas que vão fazer esse trabalho para você. Então, esse é assim os grandes benefícios da Abradim. E além do mais, Mateus, o governo português exige uma prova de afetividade com as raízes judaicas. Se você está entrando numa lei judaica, eles vão te perguntar, mas o que você tem a ver com isso? Então, para os seus associados, na fase de entrar no governo português, depois de ter certificado pela CIL, Comunidade Israelita de Lisboa, nós fazemos uma carta declaratória, não atestando a sua judicidade, mas dizendo que você é associado dentro de uma associação dos cristãos novos da Inquisição e que você tem demonstrado interesse em continuar essa restauração. Essa carta tem sido de grande valia, porque nós não somos sinagoga, a Abradim não é uma entidade religiosa. Então eu tenho que respeitar uma carta declaratória dentro dos propósitos e objetivos do nosso estatuto. Muito bom. E nós temos também, no Museu da Inquisição,
o projeto Amigos do Museu, que as pessoas podem ver no nosso site. Fala um pouquinho desse projeto Amigos do Museu. Bom, como eu disse, a Abradim fundou o museu. A Abradim, ela tem ainda uma receita de seus associados. A anuidade consegue a gente comprar livros. Uma coisa importante. Quando você é associado à Abradim, a cada livro que nós adquirimos, nós informamos a você. Nós temos uma bibliografia hoje, Mateus, que ninguém tem. Segundo a doutora Anita Nowinski, nós somos os maiores do mundo, num local só, onde temos 380 livros só sobre a Inquisição. Então, esse livro foi durante a minha carreira, que eu passava na Espanha, Portugal, fui adquirindo livros raríssimos sobre a Inquisição. Hoje nós temos 350 livros. Hoje falta tempo para a gente debulhar esses livros, a riqueza que esses livros trazem, não é? Então, o associado tem direito a essa bibliografia, não é? Nós não temos ainda aquela capacidade e oportunidade de colocar virtualmente os livros. Isso é um trabalho que é um sonho futuro, de disponibilizar no banco de dados. Mas o associado pode pesquisar em nosso banco de dados. E a sua pergunta foi sobre... Os Amigos do Museu. O que é o projeto Amigos do Museu? Então, o museu já não é como a Abradim. O museu não tem receita. O museu, a receita dele são as visitas, que nós cobramos uma taxa de entrada de R$6. Quer dizer, é muito pouco, justamente para fazer um trabalho social, escolas públicas, a gente dá de graça, escolas particulares, né, universidades, não é? E, então, o museu não é suficientemente sustentável. Para isso, nós criamos um projeto chamado Amigos do Museu, que tem o ícone lá no nosso site, não é, do museu. Você pode entrar lá e ser um amigo do museu fazendo doações de R$30, de 60, de 90, de 120, de outros valores, e você recebe uma medalha, você recebe um diploma, um certificado como mantenedor do museu. Você sabe que tem até gente usando esse certificado de amigo do museu na documentação portuguesa, porque tudo é documento, né? Que mostra que ele é um mantenedor de uma obra, eu diria, histórica social, né? Vamos instigar um pouquinho a curiosidade, pai, antes da gente passar aqui para as perguntas, de quem está nos assistindo. Como eu disse aqui no início, o sobrenome apenas não é uma prova de uma judaicidade. Mas, se nós analisarmos os nomes tradicionais dos judeus portugueses e espanhóis, antes da Inquisição, nós vamos ver que a incidência de nomes tipicamente portugueses específicos era muito grande. Então, eu posso falar isso com propriedade, porque eu estive com meu pai em sinagogas medievais em Portugal, visitamos a sinagoga holandesa, portuguesa em Amsterdã, na Holanda, visitamos a sinagoga portuguesa em Nova York, fundada no século XVII, e o que nós vemos lá? Nomes característicos. Então, Castro, Rodrigues, Moraes, Pereira, Pinto, Oliveira, Pinto, Nunes, Costa, eram nomes comuns. Então, quer dizer, muitas vezes... Bicudo, né? Então, é algo muito interessante ver... Eu me lembro que em 1998, quando morava em Israel, conheci uma família de judeus ortodoxos, que já era a terceira geração em Jerusalém, chegaram antes da fundação do Estado, de sobrenome Pereira. Ou seja, os ancestrais vieram... Você pode olhar para trás aqui, você vai ver o primeiro... Vamos ver aqui, ó, os 25 judeus condenados pela... Aí você vai achar aqui você vai achar aqui o Félix Nunes de Miranda. Nunes de Miranda, Franco, Beatriz Fernandes, João Nunes, Ana Royce, Souza, e aqui Teixeira. O número do processo, o nome. Esses foram os primeiros cinco que morreram na fogueira, né? Aqui, onde eu estou sentado, mais abaixo, tem aqui os mineiros. Esses mineiros aqui morreram. Vamos ler alguns aqui, deixa eu ler alguns para você, ó. Agostinho José Azevedo, Antônio de Sá Tinoco, Davi Mendes da Silva, Diogo Lopes Simões, Domingos Nunes, João de Moraes Montezinhos, Mesquita. Pessoal, então não é suposição, Carvalho, isso são cristãos novos, o nome do processo, processados pela Inquisição por crime de judaísmo. Todos aqui no nosso museu
veio uma doutora, professora de universidade, falou assim, olha, eu gostei muito, mas o senhor só mostrou o lado judaico. Eu peguei e brinquei com ela e falei assim, olha, infelizmente não sobrou nada de um feiticeiro para eu guardar algum feitiço. Não. Agora, o judeu tem memória, tem livros, tem coisa. Agora, realmente é interessante, a doutora Anita tem razão nisso, né? 80% a 85% das vítimas eram por crime de judaísmo, que era a maior heresia, era uma pessoa negar a fé católica. Então veja, né, 80% dos crimes serem crimes de judaísmo já mostra o objetivo da coisa desde o início. E foi uma grande omissão realmente dos nossos livros de histórias no Brasil não constarem esse fato, não constarem o quê? A contribuição judaica, a perseguição dos judeus aqui, a influência que o judeu... Deixa a gente, antes da gente passar para as perguntas, eu queria que meu pai desse aqui, no caso de Minas Gerais, alguns indícios da cultura do mineiro para provar como a presença judaica aqui foi marcante ao longo dos últimos 4, 5 séculos. Dê para a gente aqui alguns exemplos de tradições mineiras que têm origem no judaísmo, quer dizer, na cultura judaica. Eu vou falar aquelas que eu vivi, aquelas que eu aprendi. E em Minas Gerais é muito comum. Primeiro, casamento consanguíneos. Casamento entre primos, Entre primos, primeiro ou segundo grau. Depois, certas tradições. Por exemplo, no meu caso, eles eram eles não eram religiosos, eu só criam em Deus, mas eles tinham certas tradições, como, por exemplo, o banho no sábado, na sexta-feira, véspera do sábado. Eu não sou tão velho assim, embora estou ficando. Meu pai cortava o paletó em luto, isso em hebraico chama keriá, foi uma fita preta ou amarrada no braço. Isso eu me lembro disso, meus familiares. As mulheres vestiam de preto, guardavam luto. O ato de varrer casa de fora para dentro, para não jogar a bênção fora, né, que a porta de entrada fazia uma alusão, uma suposta mesuzá que não podia ter. Né? Outra tradição, sangrar animal. Sangrar animal, exatamente. Plantar, meus avós faziam seguir isso. O ciclo Salmo 106, plantava no ciclo da lua. Seguindo a Torá, deixava um resto da lavoura para os pobres. Isso eu me lembro. Tinha a colheita de café, deixava uma parte da colheita, esse é para os pobres. Na verdade, pobres eram os operários, os colonos que trabalhavam na fazenda dos meus avós. Então, essas são algumas tradições. O quimaçada, né, que o mineiro falava. Minha mãe faleceu em outubro do ano passado. Minha mãe falava até... nos últimos seus dias, usava a palavra queimaçada em alusão à resistência judaica com a destruição do imperador Tito, né, no ano 70 depois de Cristo. Então, essas são algumas tradições, mas tem muitas outras. Por exemplo, quando a pessoa espirra, né? Em hebraico a gente fala Haim Tovim, né? Ou Haim Tovim, né? No sentido de Deus te crie, né? Deus te crie, né? Quando a pessoa espirra, Deus te abençoe. O ato de abençoar, o ato de pedir bênção ao pai. Isso o mineiro é muito... Benção, pai, bênção a mãe, uma coisa que o mineiro faz muito, né? E o ato de, aquela alcunha, Mateus, de pão duro, só se aplica a dois povos, aos judeus e ao mineiro. O mineiro é desconfiado e não abre a mão para não gastar, não é verdade? Mas isso faz parte também de uma cultura que veio de fora, que ficaram aqui nas montanhas de Minas Gerais. E a montanha de Minas Gerais, o mineiro é sorrateiro, né? O mineiro é meio assim, desconfiado, essa fome desconfiada. Realmente, aquela perseguição da Inquisição por causa do ciclo do ouro foi muito violenta. E Minas sediava o Bispado de Mariana, que era, vamos falar assim, o nosso precursor do Tribunal da Inquisição. Eu vou ler aqui alguma pergunta. Algumas perguntas. A Analice Monici, ela pergunta sobre a importância dos brasileiros buscarem essa possível descendência sefaradita. A importância vai depender do requerente, vai depender do seu interesse. Por exemplo, vou dizer o meu caso. Eu tenho primos, né, que têm direito à minha cidadania, né, às minhas raízes sefaraditas, mas não querem. Não querem, eu não quero saber, eu não interesso, para mim não interessa. Então, essa importância vai depender de você que dá o valor. Eu quero saber minha identidade. Para mim, olha, tem um aspecto só de identidade, como povo, saber as suas origens, tem um aspecto do benefício, que é a cidadania portuguesa, que abre porta
portas para 170 países, no caso de Portugal, e tem um aspecto esse é menor, Mateus, é o aspecto religioso, ou seja, eu quero restaurar as minhas raízes judaicas porque eu sei as promessas bíblicas que me aguardam e que me esperam, e eu quero que eu e minha geração cumpra aquelas profecias. Mas aí é um aspecto de fé que nós podemos respeitar o desejo, a liberdade de cada um. Mas eu não posso negar que temos aqui uma grande parte de pessoas que fazem isso por interesses religiosos, de restauração das suas raízes, não só judaicas de DNA, inclusive uma pergunta que você me lembra, que eu quero falar sobre isso, mas também das raízes da fé. E o que você sempre fala, é um direito do descendente resgatar essa memória, restaurar essas raízes. Se ele quiser, é um direito dele. Se ele tiver, por menor que seja a porcentagem, ele tem um direito. Assim como o descendente italiano, alemão, tem o direito de restaurar as raízes alemãs, é um direito que eu tenho. Do judeu. Agora, do alemão não tem promessas bíblicas, para o judeu tem, mas isso aí é uma questão de fé. Você pode não crer em nada e restaurar as suas raízes, né? E é interessante, meu pai relatou isso aqui, a questão da memória do Sinai. Independente se você acredita na Bíblia, se você tem fé ou não tem, nós temos que também levar em consideração esse fato, porque meu pai sabe disso. Nós já tivemos inúmeros casos de pessoas que, com pouquíssimas provas, pouquíssimas evidências, mas que sentiam no seu interior um vínculo com o povo de Israel. As pessoas não sabiam explicar. Elas queriam conhecer mais o porquê eu me interesso por coisas judaicas, porque eu me interesso pela língua hebraica, eu não tenho memória, não me lembro de nada, de nenhum ancestral, mas eu tenho esse vínculo. E essas pessoas, às vezes, pesquisavam, achavam um ancestral judeu, ou até, como você disse, faziam um exame de DNA, e no DNA constatou-se uma origem do Oriente Médio, quer dizer, semita, apesar do sobrenome ser um sobrenome típico brasileiro ou português. Então, isso confirma o que meu pai falou da memória do Sinai, está lá. Né? E a pessoa, quando descobre uma prova, ela se sente muito realizada. Bom, sobre o DNA, Mateus, se me permite, eu sei Vamos que o falar tempo sobre o DNA e a gente nós já estamos encerra. Encerrando, o tempo é curto, mas o DNA, a maioria das perguntas que nós recebemos é o seguinte: Israel aceita DNA, Portugal aceita DNA? Não aceita. Não aceita. O exame DNA, primeiro, não vai definir que você é judeu. Não. O exame DNA, tem muitos de DNA na internet, mas não serve para nada, viu, gente? Esse negócio de procure seus parentes, não faça isso. Você vai gastar dinheiro e não vai ter resposta nenhuma. Eles vão falar assim com você: você é 70% europeu, 10% francês, indígena. 10% indígena. Isso não vale nada. Esse não adianta. Você tem que fazer, se você quiser fazer, eu indico um laboratório em Houston, www.familytree.dna.com. Tá? Então, esse é Family Tree. Né? Tem uma versão simplificada, é ftdna.com. F de faca, T de tatu, DNA.com. Lá você vai achar nesse exame, ele vai achar o cromossomo Y, que é a sua descendência paterna, e o mitocôndria, o MTX, que é o mitocondrial que você herda da mãe. Então, se você suspeita que você vem de uma origem judaica de pai, faça o DNA Y. Se você suspeita que é o da mãe, faça o mitocôndria MTX. E eles vão te dar 5.000 gerações para frente aí e vão te informar o apogrupo. Então, veja bem, não vão te dar certificado de judaicidade. Mas ele me explicou muito bem. Ele falou: olha, é comprovado que 50% dos judeus que passaram por esse teste de DNA, eles caem no apogrupo cromossomial J. E o J pode ser J1, J2, né? Os judeus caem mais em J2, J1, J e outras variações. Que não é exclusivo do judeu, o árabe tem, o árabe parte tem dos o J, italianos porque, tem. O árabe tem muito J, porque ele veio de Abraão. O pai é Abraão, é o mesmo dos judeus, dos árabes. Genética é a então, mesma. o DNA mostra. Por exemplo, no nosso caso, quando eu soube disso, eu não tinha nem a lei 30A, não tinha nada, eu fiz o DNA, foi você até que me ajudou a fazer. E deu lá o J2 da minha mãe.
O meu cromossomo materno deu o J2. Então, isso é uma evidência muito forte. Você tem um cromossomo que a maioria dos judeus tem. Essa é a informação que você vai receber. Então, está aí a informação, mas Israel não aceita, Portugal não aceita como prova. Mas isso é mais uma prova para si mesmo, né? Uma evidência pessoal. Além do sobrenome, do DNA e da cidade. A cidade para a genealogia é crucial, porque nossas fontes são por localidade. E dependendo da localidade, a gente já pode quase acertar se você possui um sobrenome daquela região, porque acaba tudo sendo primo com primo, a gente sobe um pouquinho até a 7ª geração, já todo mundo já é primo. Então, um ajuda o outro nessa genealogia. Então, lembrando, hein, se você tem interesse em descobrir a sua ancestralidade, se você desconfia de uma ancestralidade judaica, ou se você tem interesse, sim, na lei portuguesa da cidadania, 30A, você pode escrever para a gente no contato@museudainquisição.org.br, contato@museudainquisição.org.br e solicitar maiores informações sobre a pesquisa genealógica, que no caso da obtenção da cidadania portuguesa por ascendência sefaradita, é o que você vai precisar. Esquece DNA, isso aí não é válido nem para Israel, nem para Portugal, nem para Espanha. Isso aí é mais uma coisa pessoal sua. Agora, essas entidades, esses governos, vão trabalhar realmente com a sua genealogia. Bom, pai, nós caminhamos então aqui para o término do nosso programa. Eu passo para você fazer então as suas considerações finais. Bom, primeiro quero agradecer, cumprimentar você como diretor do museu, também junto com o seu irmão Tiago, que está aqui, eu não sei se ele está aqui ainda. O Tiago ia participar dessa reunião, ele é o diretor do museu também, diretor executivo, e ele teve um compromisso, que ele é professor, teve um compromisso, não poderia se ausentar. Mas fica aí, qualquer dúvida que você tenha, escreve para o museu, se você quiser endereçar o Tiago, ele vai receber o seu e-mail, né? Ele também presta serviço aqui, como eu, no museu e também na Abradim. E eu quero encerrar dizendo que estou muito feliz por esses 8 anos, tenho ainda um sonho grande agora de, em março do ano que vem, lançar o nosso audacioso projeto 200 anos do tempo da Inquisição. Nós estamos preparando um livro de 250 páginas de fotos e documentos que nós queremos expor à sociedade. E não esqueça que nós não fazemos isso, Mateus, e me permite que eu assim me expresse, e nós não fazemos isso com fins financeiros, né? É claro que nós temos que subsistir, nós temos que cuidar, nós temos empregados, funcionários com CLT, carteira assinada, então isso gera muita despesa. Mas o mais importante é servir, é o pano de fundo que podemos construir uma sociedade melhor e mais tolerante, não é? Que respeite os direitos humanos, o direito de crença. A gente pode, Mateus, dizer que a Inquisição celebrou 200 anos do seu término, mas o espírito dela, infelizmente, ainda permanece. A gente não tem mais esse espírito numa Inquisição católica, mas você pode ver isso em outras religiões, onde o extremismo e o fundamentalismo religioso leva a uma violência, não é? Muitas vezes violência de acepção de pessoas, de discriminação. Isso aí nós temos que ser contra. Não há mais espaço para a Inquisição. Não há mais espaço para aquele diz assim, a minha religião é melhor que a sua, então se você não aceitar a minha, eu vou eliminar você. Não existe, não tem mais espaço para isso. Então essa tolerância religiosa envolve o respeito ao ser humano e a nossa Constituição. No Brasil há uma lei que condena a discriminação racial por crença, né? Não só por cor de pele, mas por crença também. E nós temos que ter esse direito. Nunca mais eu quero preservar a minha identidade judaica, tenho orgulho dela de ter sido restaurada, não é? E aqueles que aqui já fizeram conosco também sentem esse orgulho, mas não é um orgulho que nos traz uma segurança de dias melhores, de saber quem você é, de onde você veio, qual é a sua origem e quais os direitos você tem, quem é o seu povo, da
da onde você descende e, sobretudo, qual é a missão que esse povo tem. Será que esse povo tem algum propósito? E nós queremos cumprir esse propósito. Então, eu desejo a todos uma boa noite, nosso muito obrigado, nos colocando aqui no Museu da Inquisição, contato @museudainquisição.org.br ou também contatos@abradim.org.br. Estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado e até a próxima, querendo comemorar o aniversário com as nossas palestras e conferências que nós temos feito nos últimos anos. Infelizmente, devido à pandemia, estamos limitando a uma live. Muito obrigado a todos, shalom a todos. Muito obrigado, então, pela sua presença. Espero que você visite o museu assim que possível. Enquanto isso, você pode pesquisar no nosso site e saber todas as informações desse trabalho, que tem não só combatido a intolerância religiosa, mas tornada conhecido no Brasil e no mundo essa maravilhosa história dos judeus que colonizaram o Brasil. Grande abraço a todos e até mais.